desejamos a você que você encontre aqui também uma família especial, como todos nós aqui encontramos. Nós somos uma igreja de gente falha, mas que tem sido aperfeiçoada pelo amor e pela justiça de Deus. Deus seja louvado pela sua vida. Se você está perto de alguém aí, mesmo não sendo visitante, mas cumprimente o seu irmão ao seu lado, dê uma boa noite para ele, dê um joia, dê, ô meu irmão, Deus te abençoe. Com a medida que você semeia, muito mais você vai colher. Precisamos ser abençoadores. Queridos, abramos nossas Bíblias. Mateus capítulo 15. Dos versículos 21 ao 28. Dizem assim estes versos. Mateus capítulo 15, versos 21 a 28. A cura de uma menina horrivelmente endemoniada. Partindo Jesus dali, retirou-se para a fronteira, os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, por favor, despede-a, pois vem clamando atrás de nós. É constrangedor essa mulher gritando pela rua fora. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e se jogou em adoração, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, quão grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e os largaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. De modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam saúde, e os coxos andavam, e os cegos viam. Então glorificavam a Deus, ao Deus de Israel. Até aqui, queridos, vamos orar. Senhor Deus,
Nós estamos diante da Tua palavra. Fala conosco, Senhor. Ilumina os olhos de nossos corações. Ajuda-nos a entender aquilo que Tu queres para nós. Nós te suplicamos que Tu nos ajudes a confiar em Tua palavra, a confiar na Tua palavra, em nome de Jesus, para o louvor da Tua glória que oramos. Amém. O primeiro versículo diz assim: partindo Jesus dali, ele estava entre os insuportáveis fariseus, os religiosos judeus, que se julgavam muito santos e cumpridores da lei. Ele estava entre estas gentes. Difícil relacionar com gente assim, gente que pensa de si mais do que convém. E eles estavam discutindo com Jesus Cristo sobre a questão da pureza cerimonial, tentando ensinar aquele que os anjos proclamam dia e noite diante dele: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Estes homens, nascidos do pó da terra, estão tentando ensinar o Senhor da glória o que é santificação. E Jesus lhes pergunta se um cego poderia guiar outro cego sem que antes os dois tropeçassem. Jesus começa a falar que a boca expressa o que o coração está cheio. Jesus lhes ensina que o que contamina o homem geralmente é o que extravasa, é o que está na alma dele. Os fatores contaminantes de nossas vidas não estão nos outros, estão em nós mesmos. Nós somos, irmãos, o agente contaminante da sociedade. É dito pelos filósofos do positivismo que o homem é produto do seu meio, pelos psicólogos do behaviorismo, do comportamento, que o homem é produto de um meio que o intoxica. Mas na verdade o próprio homem, nós, seres humanos, nós somos o problema, nós somos os contaminantes, nós somos radioativos. Chesterton respondeu a um importante jornal londrino que fez uma consulta popular para que se investigasse qual era o real problema da humanidade. E esse jornalista inglês escreveu uma carta, e dentro dessa carta havia apenas um papel com uma frase: o problema sou eu. É quase a música do Roberto Carlos. Quem é que estraga essa sociedade? Quem é que entristece os nossos pais? Quem é que faz aquilo que desagrada a Deus? Quem é que tem no coração as suas mazelas e finge ser uma pessoa melhor? Quem é que se volta para o mundo e o abraça, mas quando está na igreja canta os louvores? Quase que a gente pode falar assim: esse cara sou eu. E Jesus nunca se afeiçoou a pessoas assim. Jesus tem alta compaixão pelo miserável, pelo pecador, pelo pobre, pelo desvalido. E ao mesmo tempo ele não suporta estas mesmas pessoas pintadas de ouro. Veja bem, ele ama o pecador, mas ele odeia o soberbo. Ele desce do alto da sua glória para abraçar as pessoas no chão.
mas Ele não suporta dividir esta glória com ninguém. O Senhor Jesus é aquele que vai atrás de ovelhas perdidas, nunca de ovelhas rebeldes. Ele separará cabritos de ovelhas pessoalmente. O Senhor Jesus, irmãos, ao mesmo tempo que se envolve com o barro das nossas mazelas, colocando o seu coração na nossa podridão, eis o sentido da palavra misericórdia, colocar o coração na miséria do outro. Ao mesmo tempo que ele faz isso, ele odeia os sepulcros caiados. E ele não suporta estar neste grupo da teologia, daqueles ensimesmados, dos secretários da Trindade, dos homens que dominaram a arte de se parecer santo, que discute com Deus e cita versículos bíblicos para Deus. Ele se afasta dessa gente, diz o texto, partindo dali, vai para os rincões, para a extremidade da nação de Israel, os limites de uma terra amaldiçoada, dos filhos de Cã, de Noé, que amaldiçoou Cã e disse que ele serviria os irmãos. Ele vai a este fronteiriço, ele vai a este limiar da desesperança, ele sai do epicentro, porque bem ali, onde a palavra é desprezada, onde o Rei da Glória não é visto, bem ali no epicentro do mundo religioso, no meio da atmosfera espiritual, onde se ignora a presença magnânima de Deus, Ele não se agrada de estar. E você o encontra nos marginalizados, nos amaldiçoados, batendo papo com aqueles intoleráveis. E isso, irmãos, ainda se repete. Onde a Bíblia não é pregada nos púlpitos, onde o Evangelho não é ensinado e a lei não nos confronta, bem ali aquelas igrejas têm cada vez mais se tornado impuras, com suas práticas religiosas perfeitas, com os seus corações contaminados. Irmãos, Deus governa a igreja do púlpito, é das Escrituras sendo pregadas, é da Bíblia sendo ensinada. Quando Deus quer governar o seu povo, Ele faz com que este povo aprenda a Bíblia, conheça não somente as histórias da Bíblia, mas conheça os fundamentos, os princípios, a raiz, aquilo que não pode passar. Nenhum tio será esquecido, nenhuma vírgula será ignorada. A palavra de Deus que nunca voltará vazia, mas esses religiosos, corramos contra esta predisposição de ser gente que se assenta para discutir de santidade com Deus, enquanto deveria estar prostrada aos pés dele, gritando: purifica-me, Senhor, purifica-me. Jesus não se agrada de estar no meio da igreja, irmãos. Ele se agrada de estar no meio dos adoradores. Ele é entronizado no meio dos louvores. E se esta igreja não o serve, não o adora, não o louva, é apenas, irmãos, um ajuntamento para nos tornarmos piores. Estou sendo geral, não estou falando de nós aqui nesta noite, estou falando da cristandade em si. Que Deus nos livre disso, de sermos apenas espectadores da fé, amigos do Evangelho. E ele saiu daquele lugar de gente que pensava muito mais do que precisava
e agia pouco, e foi para os rincões, e lá havia um encontro marcado com uma mulher que já não dormia faz tempo, uma mãe. Não é qualquer encontro, não, com uma mãe. Uma mãe que sangrava por sua filha, que estava escravizada por Satanás. Uma mãe que ouviu falar de um rabino, um mestre, um senhor da descendência de Davi, alguém que estava passando por ali e estava fazendo uma grande revolução. Nunca viu ele levantar um morto, abrir os olhos de um cego, nunca viu ele ajeitar um paralítico, nunca viu devolver a audição a um surdo. Ela não tinha visto milagre nenhum, mas ela tinha ouvido a respeito dele, e ela foi, abandonando seus deuses, abandonando a sua história, na contramão de sua estrada. Ela foi ao encontro dele, e diz o texto que há um clímax silencioso, um show pirotécnico sem explosões, há um pulverizar de cores no mundo sombrio. É contraditório tudo que eu disse aqui. Estou dizendo de coisas impossíveis, e quase que nós dizemos: esse não é o Senhor que nós conhecemos nas Escrituras. Nunca tínhamos visto ele no Evangelho ficar em silêncio diante do grito de um desesperado. Nunca tínhamos ouvido sequer a história de um dia em que o Senhor ficou em silêncio diante de um assombro. E diz o texto: eis que a mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Que adjunto, que qualificação, que advérbio. Horrivelmente endemoniada. Se já não fosse muito estar endemoniada, ela ainda conseguiu extrapolar os limites da nossa imaginação. E a palavra aqui para horrivelmente é cacos, de onde vem cacofonia, né? Coisas feias. Mas essa palavra caco, ela diz sobre algo que é injurioso, é horrendo, é nefasto, é impossível de ser pintado, é vil. Esta menina, ela não somente estava sofrendo, mas ela fazia sofrer todo mundo que estava em volta dela. Ela era agressiva, ela falava coisas, ela tinha suas opiniões, ela tinha sua genialidade, sua geniosidade, ela tinha os seus motivos, ela sabia o que queria, ela era afrontiva, e a sua mãe a amava, sabia que ela estava morrendo, sabia que o inferno chamava por sua alma, sabia que era só uma questão de tempo que ela fosse tragada pelo lago de chamas do inferno, coisas que a sociedade ignoram, mas um dia deverão encontrar face a face, coisas que nos dizem: isso é coisa dos crentes. Uma vez me perguntaram: será que chover 40 dias e 40 noites é suficiente para inundar todo mundo? Choveu 4 horas ali no Rio Grande do Sul, e vocês viram o que aconteceu. Choveu 4 horas aqui em Mimoso do Sul, e você viu o que aconteceu. 4 horas. Agora imagine um céu que se rasga por 40 dias e 40 noites. Você e eu que rimos, ignoramos, achamos que é coisa da religião. Meu amigo, o tempo está contra nós. Ou consertemos agora as nossas vidas, ou nós arderemos eternamente no inferno. Cruzes, pastor, que mensagem mais agressiva!
eu só estou te falando, eu nem te mostrei. Porque se eu tivesse a capacidade de te mostrar o que está esperando para aqueles que ignoram o Evangelho, nós aqui seríamos pulverizados de pavor. Nós estaríamos tão perplexos que viraríamos estátuas de sal, ficaríamos paralisados. Nós seríamos como um Nabucodonosor, sairíamos daqui para comer gramas e matos. Nós ficaríamos loucos, irmãos, se por um momento, se por uma centelha de visão, eu pudesse iluminar para você o que está aguardando aqueles que negam a Cristo e são obstinados quanto à fé salvadora, que se posicionam sempre contra as Escrituras e que se juntam contra esses caluniadores, com essas pessoas do mundo que são zombadoras da fé. Meu filho, minha filha, meu irmão, minha irmã, eu estou dizendo, Deus suporta o pior dos pecadores, mas Deus odeia o menor dos soberbos. Não se junte a este mundo caído, não abrace aqueles que riram de Noé e afundarão no dilúvio final. Não faça isso com a sua vida, porque ela tem um valor inestimável. Meu amigo e minha irmã, eis aqui o contexto de nossas mães, essas mulheres que gritam diante de Deus por nós, que clamam por nossas almas. Nós somos filhos da oração, nós somos frutos das lágrimas de nossas mães, e sempre haverá uma joia preciosa encontrada nas câmaras mais escuras, nas cavernas mais profundas e sem luz. De lá se extraem os diamantes mais preciosos e raros. E lá estava esta forasteira, esta pagã, esta ímpia, com um clamor na alma que me inveja. Porque, irmãos, diante de todo o mise-en-scène, diante de toda a profusão de imagens, diante das palavras assombradas que ela traz, o Senhor Jesus permanece num profundo silêncio. Seus discípulos, a turminha do deixa disso, a galerinha da igreja, chega para Jesus e fala assim: despede, resolve rápido a situação, por favor, ela está indo atrás de nós. De quem que ela está indo atrás? De nós. Pobre alma, pobre gente, pobre povo que acha que as pessoas estão vindo aqui por causa de nós. Despede ela, resolve rápido, porque nós estamos ficando sem graça, Senhor. É constrangedor uma mulher gritando pela rua fora, né? Imagine a cena. Jesus, Senhor, minha filha está endemoniada, Jesus. E entre elas, Jesus, aquele cordão de isolamento chamado igreja. A igreja deveria ser, irmãos, um facilitador para as pessoas chegarem até Jesus, mas às vezes a igreja tem se tornado cordão de isolamento, né? Digo eu de mim mesmo, sobre mim mesmo. Às vezes o meu mau testemunho tem afastado as pessoas da igreja. E o maior e pior testemunho que eu posso dar é de não corrigir a minha vida, não de ser um pecador, mas de amar profundamente o pecado a ponto de tê-lo por estimação e não querer consertar a minha vida aos pés da cruz. E lá estão aqueles homens, estão vindo atrás de nós, atrás de nós. Ai, ai. Então Jesus vira para os discípulos e fala assim: deixa eu conversar com vocês, presta atenção. Você quase pode ver a cena.
ela de longe observando, talvez alguns passos, já muito perto, e Jesus se volta para os discípulos, ignora ela completamente. Você sabe, minha missão aqui é breve, a qualquer momento eu serei crucificado, preciso de urgência na atenção. Primeiramente eu tenho que pregar a casa de Israel, há uma designação, há uma determinação, e ela entra no meio jogando os pés dele e o adora. Eu não quero saber de teologia, Senhor. Eu não quero saber desse negócio de predestinação, Senhor. Eu só estou precisando da tua ajuda. Eu não quero saber se eu sou arminiano, se eu sou calvinista. Eu só quero saber que eu preciso de ajuda. Socorre-me! A oração da angústia, ela é breve, né, irmãos? Quando a gente está bem, a gente faz cada oração. Senhor, nosso Pai, Tu és maravilhoso, Tu és o Criador dos céus e da terra, Tu és aquele que fizeste o homem do pó e a mulher da costela, e vai aquela resenha diante de Deus, né? Mas quando Pedro está afundando nas águas, ele, salva-me. Não dá para falar muita coisa, irmãos, porque a oração do angustiado não tem beleza. A oração do angustiado não cita a Bíblia. A oração do angustiado não fica com resenhas. A oração do angustiado, ela é primitiva, ela é básica, ela é instintiva, ela é só um goto, um gemido, ela é só por favor, socorre-me. Nós precisamos aprender a orar como quem precisa de verdade. Minha filha, meu filho, socorre a mim, esta mãe. Sou eu que estou sofrendo ao ver os meus filhos assim. Tenha compaixão de mim, por favor, muda. E Jesus vê aquela mulher esparramada e fala assim: você sabe que não é bom tirar os pães da boca dos filhos e dar para os cachorrinhos, né? Me falaram que o senhor era bom, me falaram que o senhor atendia a promessa, que se eu fizesse a corrente de 7 dias ia dar certo, se eu entregasse os meus dízimos ia multiplicar. Me falaram que o senhor era uma pessoa diferente, mas eu estou vendo que o senhor não é diferente de ninguém. Deixa eu falar para o senhor, fica com a sua fé, que eu fico com a minha vida. Quantas pessoas estão longe do Evangelho, porque estão querendo concorrer com o Senhor. Quantas pessoas vêm até Cristo com percepções enganosas de quem Ele é. Quantas pessoas abandonam a igreja. Eu tive uma decepçãozinha com o pastor, eu tenho uma chateação porque eles não cantam as músicas que eu gosto, e vão se afastando dos meios de graça, da vida de oração, da comunhão da igreja, da leitura da palavra, e vão se afastando, irmãos, se afastando. É gente que, diante da menor decepção, e eu gosto de Jó falando assim: ainda que tu me mates, eu continuarei acreditando em ti, ó Deus. Meu irmão, porque a fé é uma boca que não pode ser fechada. Ela não está nem aí se ela tem que gritar pela rua fora. Ela não está nem aí se a turminha da igreja não quer que ela grite. Ela não está nem aí se há uma teologia por trás do propósito dele pregar primeiro a Israel, para que depois vá aos outros cantos das nações. Ela não está nem aí se o Senhor está falando para ela assim: você é indigna, porque a minha prioridade aqui não são as outras nações, primeiro eu tenho que pregar a Israel. Ela não está nem aí, porque ela está diante, irmãos, do sumo bem, ela está diante de toda a fonte de graça, ela está diante daquele que é a beleza dos céus, ela está diante daquele que faz o ouro ser uma pedra comum para que pisemos, ela está diante do Rei da Glória, ela está diante da
fonte da água da vida. E ela faz assim: Senhor, fui ofendida, mas estou no lucro. Porque a fé não disputa com o Senhor. Ela sabia que ela era indigna. Aquela metáfora é linda. É a metáfora que diz: eu tenho prioridades. Esta é uma expressão, um provérbio corriqueiro. Não é bom tirar dos cães, não é bom tirar dos filhos para dar aos cães. Eu tenho prioridades. E ela falou: eu sei que tu tens prioridades, Senhor. A fé, irmãos, não fica batendo boca com Deus. A fé não fica: eu não sou tão pecador assim. Que isso, Senhor? Não, não é verdade. Isso aí são coisas que botaram agora na Bíblia. Nunca teve essa ideia. Não, Jesus, não é bem assim. E fica com aquele diálogo, aquela encheção de paciência, aquele contraste tétreo, aquela tristeza aguda. Meu irmão, pelo amor de Deus, se você não entendeu de indignidade, você nunca foi salvo. Ninguém pode ser salvo sem entender primeiramente do que ele foi salvo. É o mínimo da nossa fé, dá conta de nossa total depravação. Ordinariamente é assim: primeiro aprendemos as más notícias, para depois aprendermos as boas notícias do Evangelho. O Evangelho, irmãos, descortina diante de nós, arranca os nossos trapos, revela a nossa lepra. O Evangelho nos humilha. O Evangelho não é essa atração: vem aqui que vou te dar um abraço, vou te carregar no colo, vou te fazer ser feliz aqui nessa igreja. O Evangelho, ele nos atropela e nos esmaga, mas para onde iremos? E ela, como ela é uma mulher que se entrega, ela não quer se preocupar em questionar a dignidade dela. Porque, meus irmãos, a fé que não disputa com o Senhor é uma fé que argumenta com Ele. Sim, Senhor. Veja o texto. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, verdade, eu não era nem para estar aqui, mas deixa eu te falar um trem, Senhor, deixa eu te falar um negócio. Os cachorrinhos, eles comem das migalhas dos filhos. Ela foi lá pedir cura para a filha dela, para a filhinha dela. E ela está falando sobre cães e filhos. Os cães sempre foram bichos muito imundos, né? Naquele contexto oriental. Ninguém gostava de ter cachorro dentro de casa. E isso é uma coisa que os orientais, os hebreus especialmente, não tinham muita afeição. Mas as crianças, queridos, eles sempre tiveram seus cachorrinhos de estimação. E olha que as crianças faziam com que esses cachorrinhos ficassem debaixo da mesa, e eles iam comendo, e de repente a mesa era muito farta, era abundante, tinha demais, a ponto de cair os cachorrinhos comerem. E o que ela está falando é a mesma coisa que o filho pródigo falou para Jesus na parábola, falou para o pai: eu não quero que o Senhor seja meu pai, eu quero que o Senhor seja meu dono. Eu já estou satisfeito. Vou chegar lá e vou falar para o meu pai assim: pai, pequei contra os céus e contra a terra, não sou digno de ser chamado teu filho, mas me trato como um dos seus servos. É o que ela está falando. Eu sei que eu não sou digno de estar no rebanho, eu sei que eu sou de uma matilha, eu sei que eu sou de um povo que não é povo, eu sei de tudo isso, mas eu não quero muito, eu só quero que o Senhor me trate como alguém que precisa muito do teu senhorio. Eu não quero que você vá lá em casa, não precisa atravessar aqui essas imensas estradas para ir visitar minha filha, eu só quero, a tua graça me basta, a tua graça me basta, eu só quero um pouquinho. Ela está diante do pão da vida, e ela está falando de migalhas, e ele fala assim para ela: ô menina, que é isso, hein?
Toma aqui a chave da despensa. Entra e pega o que você quiser. Você não vai comer de migalha não, minha filha. Você vai se alimentar do pão da vida. E diz o texto que imediatamente, naquele mesmo momento, a filha dela foi curada, meus irmãos, porque a fé que não emudece, a fé que não fica disputando espaço com Deus, esta fé que argumenta, que usa as palavras do próprio Deus, ela entrou na argumentação dele, ela foi genial, ela foi inteligente, ela aceitou, consentiu e pegou as palavras dele. É a fé que se alimenta da palavra, é esta fé que vai ver coisas inimagináveis, irmãos, é esta fé que vai mudar a história das nossas vidas, porque nós precisamos ser encorajados a orar por nossos filhos. Ninguém ora por um filho como uma mãe. Talvez o seu filho esteja se debatendo hoje. Não importa quantas vezes você tenha que clamar, não se preocupe com o silêncio, nem com os argumentos teológicos que muitas vezes possam te assustar, e nem mesmo com os confrontos pessoais que o próprio Senhor insertar contra ti, mas se joga aos pés dele e fale: Senhor, eu quero o que eu não mereço, eu só quero um pouquinho, o Senhor me dá um naco, o Senhor me dê um pouquinho, Senhor, só um caco, só um nada, uma migalhinha, isso já me alimenta para a vida inteira. Eu me lembro de minha mãe, e eu vou concluir aqui. Quando eu cheguei à igreja presbiteriana, eu então um dia resolvi levar minha mãe ao culto. Minha mãe não é evangélica, embora tenha uma fé mais pura do que a minha. Eu não sei por que cargas d'água, quando estava servindo a Santa Ceia, a minha mãe ficou de pé e pegou o pão e comeu. Eu virei para ela: que isso, mãe? É só para... Não, eu só não podia pegar não, mãe. Que isso? Comeram, sentou. Quando eu cheguei em casa, peguei mais firme com ela, você sabe, né? Ai, senhora, mas a senhora não fez profissão de fé, a senhora não deveria ter feito aquilo. E realmente não deveria, dentro do proposto e das especificações apresentadas naquela noite, ela não deveria ter feito aquilo não. E eu, mas de me alegrar, né, irmãos, deixar ela, tadinha. E já era tão difícil a minha mãe ir para a igreja, uma mulher tão humilde. Um dia que ela foi, eu estava esmagando a alma dela, ela falou assim para mim, eu nunca vou esquecer isso, irmãos. Eu disse: meu filho, pode ficar tranquilo que eu não vou fazer mais não. Porque aquela vez já me valeu para a vida inteira. Aquele pedacinho de pão que eu comi já me basta, me é suficiente. Eu já estou satisfeita. Eu falei assim: meu Deus, eu estou até com vergonha de mim. Então, hora que eu como a ceia, pensando até em jogo de futebol, e como acelerado, bebo aquele cálice e já estou querendo saber que hora que vai acabar isso aqui. E eu fico pensando, irmãos, isso não é hora de nós repensarmos a nossa vida cristã. Porque se um pedacinho da orla de Cristo não mudar as nossas vidas, se um pouco do cuspe dele não abrir os nossos olhos e os nossos ouvidos, se um naco de pão dele não expulsar de nós todos os nossos demônios, é porque nós não o encontramos verdadeiramente. Nós precisamos muito de um encontro com o Cristo verdadeiro, porque você tem a certeza disso. Ele sabia do desfecho desde o início. Esse texto foi escrito para falar para você e para mim: não desista. Não foi escrito para expor aquela mulher, mas para expor os nossos medos, para expor a nossa pequenez e o nosso constrangimento de orações muitas vezes não terem sido respondidas do jeito que queríamos.
Esse texto não foi escrito, irmão, senão para dizer para você, mamãe, persevera, porque a fé não se cala, a fé não briga, mas a fé conversa com Deus e recebe as bênçãos que o Senhor já tem designado para ela. Eu desejo nesta noite encorajar você e a mim a continuarmos orando pelos nossos familiares que ainda não se converteram, para os nossos filhos que estiveram aqui, mas aqui nunca esteve realmente dentro deles. Não importa quanto tempo vai durar essa conversa sua com Deus, o que importa é o desfecho, ainda que seja no céu, que você e eu possamos ver os nossos filhos rendidos aos pés do Senhor. Curve a sua fronte, vamos falar com Deus. Enquanto oramos, eu quero convidar o grupo de louvor a tomar posição aqui à frente. Senhor, obrigado, porque o Senhor, imediatamente no contexto posterior, se assenta e vão trazendo a Ti tantos miseráveis, e o Senhor vai curando sem diálogo, porque Tu fazes assim. Com alguns o Senhor conversa, com os outros o Senhor fica em silêncio, porque está trabalhando, com outros o Senhor cura sem sequer saber impedir, mas uma coisa não muda: Tu és o mesmo ontem, hoje e o serás sempre, e Tu tens palavra de vida para nós. Só Tu podes mudar a história das nossas famílias. Só Tu podes, ó Deus, transformar um cenário de guerra num ambiente de paz. Só Tu podes, ó Deus, ir além das nossas expectativas. Nós que só queríamos um pouco, temos recebido o todo. Nós que queríamos comer por debaixo da mesa, temos assentado contigo nas regiões celestiais. Nós que só queríamos um naco, um pedaço, temos alimentado o pão da vida. Tu és tudo para nós, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Socorre-nos. Para o louvor de Tua glória, abençoe essas mães que sangram pelos olhos, que se dispuseram a nunca mais dormir uma noite inteira e ter apresentado os filhos como a mais importante causa delas diante do Teu altar. Não deixe os nossos filhos estarem horrivelmente sequestrados por este mundo, horrivelmente sequestrados pelos seus instintos, horrivelmente sequestrados por Satanás. Não deixe, Senhor, não nos deixe, Senhor, sermos também assim. Socorre-nos, Senhor. Nós queremos comer de Ti. Esta mesa do banquete proposta, onde o cálice transborda, és Tu, Senhor, e nós queremos receber de Ti, em nome de Jesus. Amém.
sua filhinha, e a filhinha vira para ela e fala assim: pensa, mãe, deixa eu abençoar. Quando eu saí para buscar Jesus, era para Rosana, mas agora eu chego e ela diz: pensa, só Jesus faz isso. Fez comigo, pode fazer com qualquer um. Eu sou filho da oração. Todo crente é filho da oração. Amada igreja do Senhor Jesus, e de paz. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus e o consolo do Espírito Santo repousem sobre nós e permaneçam pelos séculos dos séculos. Amém. Deus te abençoe. Excelente semana na presença do Senhor. Não saia daqui sem cumprimentar o seu irmão com a paz de Cristo. Deus abençoe todos em nome de Jesus.